Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Rafus Press. Nós teremos um Biblioteca Submersa especial, né, dedicado a esperar esse carro barulhentíssimo passar no 10º andar desse barulho. Então, dedicado às artes gráficas e conceituais do nosso projeto atual Demiurgos Sombrios, né? Como foi mencionado dentro do projeto, já mencionei também algumas postagens, trata-se de uma arte inspirada na, digamos assim, comunicação visual, estrutural de revistas satíricas em geral, produzidas durante, e panfletos, né? Produzidos durante o período da Revolução de 1905-6, período meio turbulento, né? Teve vários levantes, várias greves gerais na Rússia, e que é conhecido como uma espécie de ensaio geral conhecido pelos próprios bolcheviques, né, que estavam ali na Premiere em 1917. Então eles fizeram seu ensaio geral, é assim que eles denominam, entre 1905 e 6, mais de 10 anos antes, né? E a grande referência, até hoje um pouco, embora vou comentar aqui não só, é esse livro, Blory and Laughter, Caricatures from the 1905 Revolution, David King e Katie Porter, né? Trata-se de um material da Jonathan Cape, esse livro. É bastante raro, eu adquiri inclusive pela EB Books, né? Raro, esgotado, etc. Esse material, essas artes eu tinha visto primeiro na Biblio-Odyssey, que foi por muitos anos no início da internet, foi uma espécie de referência enciclopédica de arte não, digamos assim, não catalogada facilmente em museus, né? E numa época também que nem os museus tinham seu catálogo digitalizado, então eles foram pioneiríssimos nisso, a Biblio-Odyssey. O site acabou, não tem atualizações há mais de 20 anos, há 10, pelo menos uns 15 anos, né? É uma pena, fez parte do meu desenvolvimento intelectual e enquanto pesquisador na internet. Marcou muito até a minha visão do que é internet, né? Porque para acessar a Biblio-Odyssey eu não tinha internet, a internet era lenta, as imagens demoravam séculos para carregar a discada, né? Então eu tinha que acessar de lugares que tinham internet um pouco mais rápida, do serviço, da faculdade, tinha alguns computadores disponíveis que você agendava para poder usar no Itaú Cultural na Paulista. Então é uma época que a internet era uma guerrilha, né, para você ter acesso, mesmo tendo uma internet discada em casa que era muito lenta. Muito, muito lenta. Então você carregar um site recheado de imagens era impossível praticamente, né? Então tem um carinho muito especial pela Biblio-Odyssey. Até hoje não sei quem tocava, se chamava, ele se autodenominava só Piquet, mas cheguei a ter contato, até conversar com essa pessoa, né? E fazer às vezes uns sorteios, tá? O site Biblio-Odyssey e o jornal Lenovo foram praticamente a minha formação visual, né? Através do jornal Lenovo eu descobri toda a obra do Luigi Serafini, não só o Codex Serafiniano, ele escreveu outras coisas, fez outras coisas. Eles digitalizavam, não tinha, era uma época meio selvagem, então essa questão de direitos, que hoje é bem crítica, não era tanto na época, né? E, enfim, isso é só um parênteses de onde eu conheci esse material. Já conheci, então, fazia um tempo. Revi, né? Descobri que mais hemerotecas digitais trouxeram seu acervo desse material da Revolução de 1905 para o mundo digital, que facilita muito, né, a obtenção daquelas capas, daquelas imagens, como das duas capas dos nossos livros, que estão em domínio público, né, quase todas praticamente. E aí eu soube deste livro aqui. Ele é mencionado no Biblio-Odyssey, porque este livro justamente é de 1983. 1983. A minha edição é de 83. A qualidade do material, papel, capa,
É tão sensacional que você nem percebe. O livro está um pouco sujo, né? Evidentemente pegou poeira, essas coisas em estantes poeirentas, e isso se faz sentir um pouco na capa. Mas as páginas internas estão perfeitas, um couchê grosso, muito bem feito, muito bem acabada a impressão, sensacional, né? De 83 para cá, quer dizer, a obra ela é só um pouquinho mais nova do que eu, né? Ela praticamente parece agora da gráfica, sem cheiro de ácaro, sem nada, né? Carreguei na mochila dias e dias, porque essa obra ela tem uma introdução gigantesca. Assim, o material é da hemeroteca de David King e Harold Landry, né? A coleção, uma coleção privada. David King é justamente quem faz a diagramação do livro, tá o nome dele aqui. Katie Potter, ela trabalhava, né? Aqui tô falando, né? O David King trabalhou muito tempo com material gráfico da Rússia, né? Até Khrushchev, etc. E a Katie Potter era uma pesquisadora que trabalhou bastante com a Alexandra Kollontai, e, enfim, a Revolução Russa em geral, né? Esse é um tema que interessa muito os ingleses, é muito engraçado. Tem uma bibliografia muito pequena, muito restringida, depois eu vou falar um pouco disso, né, no final. E é a hemeroteca, a coleção pessoal desse David King, que é o cara que também faz a diagramação. E é uma coleção sensacional, né? As primeiras páginas... Olha isso. Isso aqui é uma descrição de um pogrom. Eu já vou falar um pouco sobre isso, né? Isso daqui. Também vou falar um pouco dessas imagens mais assustadoras e monstruosas, meio que mesclando o imaginário do trabalhador heróico com, aliás, o trabalhador, depois também vou comentar isso, com elementos fantásticos, demônios, monstros, né? Mais um. Sensacional essas imagens, não? Enfim, na introdução, essa introdução aqui é uma longa introdução escrita justamente por Katie Potter, né, a respeito da formação cultural. É quase uma pequena dissertação, pequena não, deve ter em torno de umas 40, 50 páginas densas. A diagramação é terrível nesse caso, porque acho que a ideia era ganhar espaço para o livro não ficar gigantesco. Então é assim, 3 colunas, né? Isso daqui, ó. 3 colunas. É terrível de ler, mas vale a pena. Vale a pena, dá uma ideia, né? Quão denso é o texto. Vale a pena porque ela faz uma cronologia das artes gráficas relacionadas especialmente a essa imprensa satírica na Rússia, desde o momento em que ela surge, né? Porque a Rússia mais ou menos saiu da Idade Média, mais ou menos, como a gente vai ver, justamente com Catarina Grande, no final do século XVIII. Foi aí que começa a ter uma certa imprensa, e a própria Catarina meio que estimulava, na medida do possível, uma imprensa independente, não, mas ao mesmo tempo, né, ela era amiga do Voltaire, então um mínimo de independência, né, ela dava um certo estímulo, e é claro que isso um pouco adiantou no fim das contas, né, a repressão sempre vinha mais forte, e essa era uma marca da Rússia czarista. Eram assim, a partir especialmente dela, da Catarina Grande, ali na segunda metade do século XVIII, indo para o final do século XVIII, início do século XIX, existia uma tensão entre medidas pseudo-liberalizantes, porque não eram, com uma repressão muito feroz, muito peculiar, porque na Rússia a repressão ela se manifestava na forma de prisões, até aí tudo bem, não era também o fim do mundo, as prisões czaristas, né? Eram terríveis as condições, mas, né, enfim, sei lá, algumas prisões na América eram piores, do norte, do sul, né, e central, mas
o que acontecia é que nunca avançava o processo de liberalização, então sempre ficava numa superfície e ao mesmo tempo a população era mais e mais oprimida. E essa opressão era muito bizarro porque ela se dava na forma de expedições punitivas, né? Mas para o início do século XX e no século XX, antes da Revolução de 17, essas expedições eram concentradas num grupo que chamava a Centena Negra, às vezes é traduzida como a Centúria Negra, que é o Black Hundreds, né? Era um grupo paramilitar, totalmente ilegal, mas ao mesmo tempo sustentado pelo Czar, pela polícia ucrana, né, que era a polícia política do Czar, e esse grupo era exclusivamente para saquear camponeses e realizar pogroms. Um pogrom era um pogrom financiado ou, digamos assim, apoiado pelo próprio governo estatal, o governo central. Um pogrom, o nome pogrom, ela vem desses assaltos que era ainda comum no início da Idade Moderna, na Espanha, Portugal, que em Portugal costumava se chamar de assalto à judaria, né? Quer dizer, ao gueto judaico, que os judeus vinham em guetos, né? Na Idade Média, na Europa, né? E esses assaltos eram, enfim, assim, digamos, estimulados pelo baixo clero, né, para quase que controle populacional, saque, etc, etc, destruição de propriedade por diversão, para mais ou menos controlar a massa, né, não querer atacar os ricos. Tinha uma série de funções sociais, esses assaltos ajudaria. E na Rússia eles eram estimulados pelo próprio governo, que no caso da Portugal, Espanha, português, por exemplo, eles não estimulavam, em teoria. Era uma coisa do baixo clero, não do alto clero, né? Na Rússia, não. Na Rússia, o próprio governo estimulava e financiava pogroms, né? Que resultavam na morte de centenas de judeus, dezenas. Então, esse era o sistema czarista. E depois que a Catarina Grande faleceu, deixou de ser, né? Quer dizer, entrou o filho dela, entrou já os descendentes, né, os Romanov, especialmente, né? Aí a coisa degringolou de vez, porque cada um dos czares, que era um autocrata, né, ele mandava e desmandava como ele queria, como ele desejava na Rússia, cada um desses que entraram no lugar da Catarina era mais autoritário e mais terrível do que o outro, né? Inclusive o último, o Nicolai II, era um dos piores de todos, dos mais repressivos, né? E cercado de parasitas sangrentos, assim. Então isso foi criando na Rússia uma tensão que explodia nas mídias. As pessoas queriam ler, sabe, aquela coisa meio que aquela sátira de rua digamos assim, da população contra a sua classe dominante. Isso era meio que quase que antropologicamente captado nessas publicações. Basta ver o nome das publicações já no século XX. Wood Globelin, né, que seria diabrete, machine gun, metralhadora, faísca, tem o nome de várias aqui, né? Corvo, Nosferatu, Espectro, esses eram os nomes, né, das revistas. Então, o desenvolvimento muito peculiar da Rússia foi criando uma digamos assim, uma imprensa alternativa, né, um hall de publicações alternativas mais e mais radicalizado, cada vez mais. Isso não quer dizer que eles seguiam uma ideologia muito fixa, a gente já vai falar disso, e nem partidária. Eles eram radicais. E isso fazia com que eles admirassem figuras políticas extremistas, né, especialmente os terroristas nihilistas, atuantes ali desde a época que surgiu o Nechayev. Ele foi o primeiro, digamos assim. Ele estabeleceu os princípios desse tipo de terrorismo nihilista, e até 1905, até o Levante, essa figura ainda era vista quase como um herói mítico, né? Então eles tinham esse aspecto, digamos assim, brutal, que aumentando cada vez mais, a brutalidade se tornava mais e mais intensa nessas revistas. Ao mesmo tempo, isso é muito peculiar digamos assim, o sindicato dos tipógrafos, que sempre foi muito poderoso,
Eu tenho aqui comigo uma publicação sindical, não sei de qual sindicato e nem de que ano, mas é uma cronologia dos eventos relacionados à classe trabalhadora no Brasil desde a fundação dos primeiros sindicatos, primeiras associações laborais, né, mais voltadas realmente ao trabalhador e não invenções patronais, né? E isso data de 1800, e essas associações conseguindo vitórias. E uma das mais ativas no Brasil desse período, 1800 e tanto até o início dos anos 40, acho que é onde acaba, né? Era justamente os tipógrafos. Os tipógrafos, eles eram uma classe muito aguerrida, muito unida, e como congregava, de certa forma, um pouco de intelecto junto com um saber fazer, né, um saber fazer manual e artesanal, isso tornava eles essenciais. Então é muito interessante que em 1905 os tipógrafos, eles vão fazer uma greve, e eles só vão publicar jornais anti-czar, né? O governo precisando publicar convocações ou punições ou leis novas, lei marcial, e os tipógrafos se recusando a imprimir. É muito bizarro. Então isso explica que tem uma explosão de, né, porque a primeira visão, né, que se tem, a primeira vista, é como que o czar permitiu tantas revistas que tinham um aspecto como esse aqui, cara. Deixa eu só pegar uma aqui para vocês terem uma ideia do que a gente está falando, né? Isso aqui, né? Como é que pode uma capa assim, né? Essa capa da Palhaço, né? Palhaço, está escrito aqui, ó. Bastante humor, Palhaço, né? Era muito simples, porque eles produziam e acabou. Uma coisa como isso, por exemplo, tenho a impressão que isso não seria publicado nem no Brasil de hoje. Não é? Hiena, né? Tem esse efeito surrealista, né? Por que eles publicavam a revelia do governo? Até o governo descobrir quem publicou, porque os jornais vão para a rua e distribui, todo mundo lê, né? E eles assim chegavam até a colocar tanto a Centúria Negra quanto o próprio exército, as tropas de elite do exército, para matar, fuzilar quem tivesse com o jornal, mas não impedia que as pessoas tivessem com o jornal. Até descobriu onde que era a redação, e tinha uma certa civilidade, por incrível que pareça, até comparado com os próprios bolcheviques, o czar que ele costumava prender e mandar para longe. E é claro que a pessoa longe continuava fazendo as mesmas coisas, mandando os textos, né, por correio, etc. Era muito ineficaz o governo, muito incompetente e corrupto, o governo czarista, né? Então isso facilitou muito o trabalho, né? Por isso que tinha tantas revistas e tão ferozes, né? Olha isso. É um imaginário único, e aí a gente pode começar a abordar de onde vem esse imaginário, porque a gente viu que existem condições específicas na história da Rússia que facilitaram a explosão de revistas. Teve um motivador da própria Revolução de 5 e 6, além, claro, da miséria generalizada e da profunda incompetência governamental, e de fazer as mínimas reformas. Quer dizer, por exemplo, a servidão. Na Rússia havia servidão, igual na Idade Média, mão morta, essas coisas. Servidão no final do século XIX. Ela só marromeno acabou em 1880, né? Mais ou menos, ainda existia um pouco. Então, assim, isso, claro, fomentou um barril de pólvora ali, mas tem um aspecto essencial, que é o Domingo Sangrento, né? Que eles falam bastante aqui, então ele é sempre lembrado. Foi justamente quando o czar ordenou que seus soldados, ele estava no Palácio de Inverno, se não me engano, mais ou menos isso aqui que ele ordenou: no blank volleys and don't spare the bullets. Não poupem balas e não errem os tiros. Não deem tiros de advertência, seria blank volleys, né? E não poupem balas. E era um desfile, né? Era uma manifestação pacífica, ordenada por esse sujeito sombrio aqui, que era um pope, né? Era um padre da Igreja Ortodoxa Russa,
muito bizarro, né? Ele é visto hoje... Existe uma recuperação dele, eu vou mencionar isso, mas ele por muito tempo foi visto como um agente provocador, feito de propósito, enfim, pelos próprios jornais também. E aí começaram massacres mesmo, né, a partir desse massacre inicial dessas pessoas que estavam só se manifestando com sírios, com ícones de Jesus, e que foram fuziladas pelo governo, né? Isso explodiu as manifestações, explodiu as greves, porque a revolta foi imensa, e isso marcou, né? Por isso, tanto sangue, por isso, esse horror, não é? De certa forma, os russos viam, de fato, o czar como uma autoridade autocrática, se não justificada, de forma justificada, pelo menos aquilo era culturalmente parte deles. É como se tivesse arrancado o braço deles, tivesse arrancado uma parte da cultura de séculos deles, que é essa visão do czar como alguém, até certo ponto, justo. Isso tem até no Ivan Terrível, que é uma idolatria a Stalin, né, do Eisenstein. O primeira época, o segundo não. Até certo ponto justo, né? Ele pode estar influenciado, mas ele tem uma certa justiça. E ali não. Ele mandou os soldados não pouparem balas e não darem tiros de advertência para pessoas desarmadas com crianças. Não é? Isso marcou, né? Isso fez, né? E é interessante, e isso é abordado aqui na introdução, como os simbolistas e decadentistas que na Rússia chegaram a grandes experimentos formais, né? Com Belli, com Bloch, Alexander Bloch, Yesenin, né? Essa é uma geração anterior não, até meio que paralela, Mayakovsky, né? Um pouco mais velhos, assim, ou Klibinikov, né? Mas esses simbolistas, eles estavam meio que entre, né, aquela arte pela arte, né, como eles mais ou menos interpretavam, a partir do Wilde, a partir do próprio Baudelaire, né? E esses horrores que eles viam cotidianamente. Tanto os artistas, que tentavam forjar uma nova linguagem artística única, e de certa forma conseguiram, não? Uma espécie de antecipação do expressionismo alemão. Às vezes é tão feroz, olha isso aqui, não? Esse planeta Terra vermelho de sangue. Uma parte da Rússia, o sexto do mundo, né, vermelho de sangue. Às vezes é tão feroz que ultrapassa os princípios das vanguardas que ainda nem existiam na Rússia, especialmente, né, como o futurismo é do início dos anos 10, dos anos 20, na verdade, final dos anos 10. Então, assim, esses autores e esses artistas, eles estavam numa espécie de abismo, sabe? Porque, ao mesmo tempo que eles tinham certos princípios estéticos e éticos, inclusive, eles estavam diante de um horror que para eles era absoluto. Essa perda na noção de uma autoridade que tinha, pelo menos, por pior que fosse, ela tinha um mínimo de um senso de decência e justiça. Essa autoridade dele, do Nicolai, não tinha isso. Então, não é... E o Sunday, o Domingo Sangrento, como é o nome desse evento, foi só o primeiro, mas teve vários. Em Moscou, o Trotsky, que descreve bastante bem, né? Trotsky e Lenin participaram bastante dos comissariados sovietes, né? O Lenin menos, estava no exílio, né? Bem tranquilo, o Trotsky mais. E o Trotsky, ele fala que tinha uma espécie de enxurrada de sangue em algumas ruas de Moscou, devido aos fuzilamentos, né? Então, foi terrível e o humor explodiu, sabe? Assim, a vontade de justamente achincalhar esses desgraçados que estavam massacrando a população. E isso aparece nessa mistura, exatamente, Blood and Laughter, né? É uma mistura de descrições sangrentas e terríveis, até monstruosas, num sentido quase mítico, com a vontade de esculhambar, né? de ridicularizar os poderosos. As duas coisas meio que se mesclavam, né? E isso é único, né? Infelizmente, e a gente já chega na conclusão, a Revolução de 1905, por motivos óbvios, ela é pouco estudada.
por muitos anos teve uma espécie de... Foi visto, o próprio Lenin, como eu falei, falava como um tipo de ensaio geral. Os estudos na Rússia eram limitadíssimos. Muito desse material não tinha circulação, era proibido, estava armazenado na Biblioteca Lenin, em Moscou, que depois virou a Biblioteca Nacional de Moscou, né? Muito material era censurado, muitas pesquisas tinham uma orientação definida, participantes que caíram em desgraça, como Trotsky, sumiam, né? Depois de um tempo voltavam, mas enfim, por um bom tempo foram sumidos. E participante importantíssimo, no caso do Trotsky, né? E valia a ideia de que era um movimento pequeno-burguês, ordenado, mas que expressava o que os operários achavam, né? Que lindo, né? Como os bolcheviques são piedosos, né? Com seus adversários históricos, ou com aqueles que nem mal existia o partido bolchevique, não levavam eles tão a sério quanto, sei lá, um bom terrorista armado de uma bomba para vingar aquelas crianças mortas no Domingo Sangrento. A questão, então, é que nos últimos anos, com a queda especialmente, né, definitiva do comunismo na Rússia, começou a ter um movimento de recuperação. Como eu falei, o Pope Gapon, né, que é o padre que comandou essa manifestação do Domingo Sangrento, começou a ser uma figura recuperada. Ele não era tão simples como um agente provocador, tinha camadas, tinha crenças absurdas, algumas, né? Algumas figuras liberais, o liberalismo, até aqui é mencionado. Vários jornais eram liberais, eles satirizavam também os bolcheviques e eram presos também igual. Alguns mortos, alguns artistas, alguns editores, né? Os tipógrafos, né? Então existia um movimento muito mais, digamos assim, amplo politicamente do que os bolcheviques permitiam historicamente que você pesquisasse, não é, por muitos anos. Então, existem muitos artigos na JS Store, né, que é de pesquisa científica em inglês, ou no PERSE, La PERSE, que é também o repositório de artigos em periódicos em francês. Existe muita reflexão. Então, muito interessante no La PERSE, que fala como essa violência toda foi canalizada para o sexo, porque é óbvio que chegou um momento que a repressão ganhou, não é? Pelo menos temporariamente, né? Os bolcheviques aprenderiam valiosas lições de como lidar com seus inimigos, né? De uma forma que o czar não fazia. E houve uma explosão de interesse no Marquês de Sade, por exemplo, e coisas afins, né? E tem um pouco dessa ideia, o fantástico meio que predominou, né? Tinha uma revista chamada Mephistófeles, que já é quase do fim de 1906 e 1907, né? Então já tinha passado o movimento, já era uma revista satírica mais convencional, né? Então é um processo muito interessante que está começando a ser descoberto. A gente vai dar a nossa contribuição resgatando o elemento gráfico, porque tem tudo a ver com essa nossa campanha de indivíduos que tentaram forjar uma concepção de pureza política que levava praticamente, era uma loucura, né? Uma visão tenebrosa da humanidade e do futuro da humanidade. Então é isso, vou ficando por aqui, espero que tenham gostado. Vou tentar pegar mais imagens para trazer nos próximos algumas postagens e já começar a montar a diagramação do material. Vou ficando por aqui então, conheçam a campanha, onde vocês vão descobrir mais sobre esse material gráfico, que é a Demiurgos Sombrios, link na descrição, em todos os lugares, e até a próxima.